Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre estruturas de dados no R. Uma aula bastante importante para você entender a base de utilização do R no seu dia a dia de trabalho. Então, nas aulas anteriores a gente viu já uma boa introdução referente ao R. Vimos ali o ciclo de análise de dados, questões referentes a pacotes, como estruturar código e também o funcionamento básico de objetos no R. E na aula de hoje a gente vai ver os principais tipos de dados que a gente pode representar dentro do R. Então, dados textuais, numéricos, categóricos, lógicos, assim por diante. E também como que eles são estruturados em objetos dentro do R. A gente vai ver principalmente os vetores e suas categorias, certo? Bom, então coloquei aqui um resumo, uma tentativa de resumo não exaustiva dessa grande opção, né, que a gente tem dentro de R de representar dados, né? Então coloquei aqui esse resuminho esquemático. Então a gente vai focar aqui na parte de vetores, que é basicamente a base que você geralmente vai utilizar no seu dia a dia usando R. Então o vetor ele é a principal representação de estrutura de dados que a gente tem no R. E ele vai ter basicamente duas categorias, né? Os vetores atômicos, que daí vão ser como se fosse, você pode pensar como se fosse uma coluna, tá? Que vai ter um único tipo de dado, então uma coluna numérica, ou uma coluna somente de textos, ou uma coluna somente de valores lógicos. Então esses são os vetores atômicos. E a outra categoria de vetores que a gente tem são as listas, que é uma lista, ela vai ser um compilado aí de elementos, né? Que pode ter diferentes tipos, pode ter diferentes tamanhos de elementos dentro dessa lista, né? A lista é uma forma um pouco mais genérica, né? E permissiva, né? De você armazenar e representar dados dentro do R, certo? Então, essas são as duas principais categorias. E aí dentro delas, né, a gente vai ter várias opções, né, de representação de dados. Então vamos começar aqui pelos vetores, né? E aí já entrando na parte dos tipos de dados, né? Essas letras aí em azul são as estruturas de dados para a gente representar os dados dentro do R, né? E as letras em vermelho, né? São os tipos de dados que a gente tem disponível no R. Somente uma pequena parcela, né, de tipos de dados. No R aí vai ter, salvo engano, mais de 20 tipos de dados, né? Mas aqui eu coloquei somente o que a gente geralmente utiliza no dia a dia, tá? Então, começando aqui por baixo, ó, né, nessa linha aqui, a gente vai ter tipo de dado lógico, então verdadeiro e falso. Isso, nesse caso, né, se a gente colocar, se a gente criar aí essa informação, né, esse objeto lógico, por exemplo, um verdadeiro, um true, ele vai ser dentro do R, né, um vetor atômico, porque ele só tem um único tipo, né? E se for somente uma informação, somente um elemento, né, a gente chama isso de escalar. Se esse vetor ele tiver mais de um elemento, aí a gente pode chamar de pode falar somente um vetor, né, de tamanho maior do que um, certo? Além disso, a gente vai ter os tipos numéricos, e aí vão ser dois principais, né, que são os decimais, no R a gente chama de double, e os inteiros, né, que é chamado de integer no R. Então, nos decimais, a gente representa, né, as informações com números decimais com separação de ponto, não é a vírgula como na língua portuguesa, tá? A gente segue o padrão internacional. Então, eu posso escrever ali um número decimal, por exemplo, 0.1234. Eu posso representar isso no formato científico, né, no R também, que por exemplo, 1.234e menos 1, que vai ser igual a esse anterior que eu acabei de falar, que é o 0.1234. Então, esse aqui do lado seria a representação científica desse primeiro decimal aqui. A gente também vai ter a representação de valores infinitos no R, né? Então, infinito positivo é inf, com i maiúsculo, e infinito negativo é a mesma coisa, só que um sinal de menos na frente.
E também a gente vai ter a representação, né, de not a number, ou não é um número. Você pode traduzir aí como você preferir, que é o N a N no R, tá? Então, apesar de ser isso, né, significar isso, né, ele é classificado como tipo double, como tipo decimal dentro do R, certo? E aí depois a gente vai ter os inteiros, né, que vai seguir essa expressão aqui. Você vai dizer qual o número que você quer representar como inteiro dentro do R, né? E no final desse número você vai colocar a letra L em maiúsculo, e aí isso vai ser um inteiro. Então, 1234, valor inteiro, com L no final, vai ser representado assim dentro do R. E por fim, dentro dos 4 principais tipos, né, essa é a base da base do R, tá? Isso você tem que aprender para se desenvolver na linguagem. A gente vai ter aí as informações, os tipos de dados, né, textuais, que no R é chamado de character, em outras linguagens é chamado de string, e assim por diante. E para criar um texto no R, né, você abre e fecha aspas, dentro das aspas você coloca ali o texto que você quer armazenar, né, no seu objeto. E aí pode ser aspas duplas, pode ser aspas simples, tá? Por preferência pessoal, sempre utilizo aí aspas duplas, mas não tem problema utilizar aspas simples, tá? Em alguns pequenos casos, situações bem específicas, isso vai fazer diferença, mas em geral não faz diferença, tá? E abaixo desses tipos, né, e aí só um comentário, os decimais e os inteiros, né, eles são classificados em conjunto como numéricos, tá? Então, se você chamar aí um objeto decimal ou chamar um objeto inteiro, testar que tipo que ele é, né, dentro do R, a gente vai ter ali funções que testam qual que é o tipo dos dados, né, ele vai te dizer ali que são objetos, né, numéricos, tá? Então, dá para fazer isso também. E aí abaixo, como eu estava falando desses tipos base, né, a gente vai ter como se fosse derivações, né, que no fundo, né, vão utilizar esses tipos básicos que eu acabei de apresentar. Então, no R a gente tem como representar outras informações, como por exemplo datas e tempo, né, e horários, né, e também dados categóricos. Então, começando aqui pelas datas, né, a gente utiliza lá uma funçãozinha do R base, que é a as.date, com o D maiúsculo, e dentro dela a gente passa ali uma data no padrão internacional, e aí isso vai ser, esse objeto ele vai ser representado com esse tipo aqui, na verdade é uma classe, né, chamada date, que é justamente para representar datas dentro de R. Então, coloca lá o ano em 4 dígitos, o separador aí o hífen, né, o mês em 2 dígitos, e também o separador de hífen para finalizar com o dia também em 2 dígitos. Quando você executar isso aí no console, você vai ter um objeto de classe date impresso, certo? A gente também pode representar data e hora, e aí para isso geralmente se utiliza essa outra classe aí que é a POSIX. Aí vai ter duas derivações, a CT e a LT, salvo engano. Eu utilizo bem pouco, tá? Geralmente a gente utiliza mais classe de datas mesmo, tá? Mas se de repente você precisar trabalhar com dados que precisa armazenar a hora, né? Aí você utiliza essa classe aí com essa funçãozinha aí, certo? E por fim a gente vai ter representação de dados, né? Para você armazenar aí dados categóricos, que a gente vai geralmente chamar de fator dentro das linguagens de programação. Aqui no R é factor, você cria com essa função de mesmo nome, passa dentro dessa função. Geralmente pode ser números, pode ser textos, né? O que quer que seja que você queira representar como dados categóricos, né? Nesse caso aqui eu coloquei um vetor de textos, né? A, B e A. E isso vai ser representado como dados categóricos, como fator dentro do R. E essa funçãozinha aqui dentro da função fator, né? É o Czinho. E ela serve justamente para criar vetores dentro do R.
Então você pode criar um vetor como é o caso aqui, somente de textos. Então tudo que está dentro do Czinho aqui, abre e fecha parênteses, é um vetor de textos. E esse vetor de texto ele tá sendo feita a coerção, né, para tipo de dados fator. Como ele está dentro ali da função fator, isso vai acontecer no R. Se você pegar e imprimir somente o Czinho, né, o que está dentro dele, né, aí ele vai continuar sendo um vetor de character, certo? Então, qual que é a diferença aqui, por exemplo, dessa string aqui, né, desse character aqui, com esse vetor aqui de characteres também? A diferença é que isso aqui é um escalar, né, ou seja, é um único elemento, né, uma única informação, menor nível de tipo de dado, né, de um elemento, né, de um tipo de dado que você consegue representar no R, né, e o vetor aqui você consegue colocar vários elementos, né, o quanto caber aí na memória do seu computador, certo? E aí, reenfatizando, se de repente eu não falei ainda isso no curso, né? Todas as informações aqui, elas vão ficar armazenadas na memória do seu computador durante a sua sessão ativa de R, tá? E além do vetor, como eu falei, de texto, né, você pode criar vetores de números, né? Então, com o Czinho você também consegue fazer isso. Czinho e abre e fecha parênteses, coloca ali os números, né, em questão que você quer armazenar, vai ser gerado aí justamente um vetor atômico, né, nesse caso aqui de valores numéricos, tá? E aí você vai dividindo, né, os elementos dentro desse vetor, como se fosse uma coluna, né, com vírgulas. Então, primeira posição desse vetor é o número 1, segunda posição é o número 2, e assim por diante. E aí aqui no E, né, os objetos, né, eles são indexados, né, as posições dos elementos dentro desses objetos, nesse caso dentro desse vetor, né, é indexado pelo 1, tá? Então, se aqui na primeira posição, na posição 1, tivesse o número 10, ao acessar a posição 1 no vetor, eu estaria extraindo o número 10, certo? Se na segunda posição aqui do vetor tivesse o número 50, ao acessar a segunda posição do vetor, eu estaria extraindo o número 50, e assim por diante, tá? Então, em resumo, é isso. E aí no segundo braço aqui desse esqueminha, né, ainda dentro de vetores, né, a gente vai ter aquilo que eu falei que são as listas, né, que elas são mais genéricas, né? E uma lista no R ela vai ser criada com esse comandinho list. E aí você vai separando o que você quer colocar dentro da lista, né? Também com vírgulas. E aí você pode colocar praticamente qualquer coisa dentro da lista, tá? Então você consegue colocar um vetor numérico. Então 2 pontos, 3, cria uma sequência numérica de 1 a 3. Então 1, 2 e 3. E esse vetor, né, ele vai ser um vetor, ele vai ser inserido dentro dessa lista, né, na primeira posição dela. Então, vírgula, segunda posição da lista, vai ter aqui um character, uma informação aí, um vetor textual, né, no caso que é um escalar com tamanho igual a 1. É a palavra olá. Na terceira posição da lista, coloquei aqui um vetor lógico. Ó. Então, Czinho, coloquei true, vírgula, false. Esse elemento aí, esse vetor, ele vai ter tamanho igual a 2, né, duas posições de tipo de dados lógicos. Então, ele está na terceira posição da minha lista, né, aqui depois da vírgula. E na última posição dessa lista, na quarta posição, coloquei aqui um escalar decimal. Então, tipo de dado aí, double, coloquei, né, na última posição da lista. Então, você pode criar a lista para armazenar praticamente qualquer coisa que você quiser dentro do R. Geralmente a lista é o que vai ser mais maleável possível, né, para você armazenar e também tratar, né, manipular os dados, tá? E aí dentro das listas, né, a gente vai ter como se fosse uma subcategoria, tá? De objetos listas, né, que vão ter uma especificidade própria, né, uma questão bastante específica, né, que é quando essa lista ela é composta, né, de elementos com o mesmo tamanho. Então aqui nessa lista de exemplo que eu acabei de mencionar, né,
os elementos aqui eles têm diferentes tamanhos. Ó. Então, a primeira posição, o primeiro elemento aqui da lista tem tamanho igual a 3, uma sequência numérica de 1, 2, 3. Então, 3 elementos desse vetor, né, dentro da primeira posição da lista. A segunda posição da lista tem tamanho igual a 1, então já difere aqui da primeira posição da lista. A terceira elemento aqui da lista tem tamanho, tem 2 elementos dentro dele. E aqui a última posição da lista vai ter o tamanho, né, igual a 1. Então, o tamanho que eu falo, né, são quantos elementos tem dentro do vetor, né? Seria isso. Então, perceba que cada elemento da lista tem diferentes tamanhos, né? Se, caso contrário, né, todos os elementos tivessem o mesmo tamanho, então vamos dizer aqui que cada um desses vetorzinhos tivesse tamanho igual a 3, aí você poderia representar essa estrutura de dados aqui como uma tabela. Uma tabela vai ser retangular, né, ou quadrada, né, como for especificado aí os dados, né? Então, tabelas no R, elas vão ter principalmente duas possibilidades, né, de você criar essas tabelas, né? A base, né, que já vem no R, né, são os data frames, e eles possuem justamente essa característica de ter vetores dentro dessa tabela, né, onde cada vetor tem o mesmo tamanho, né, um do outro, né? Então, ele é um caso especial de lista, o data frame, tá? Então, a gente costuma se referir que os data frames são tabelas no R, né? Mas, no fundo, eles são casos especiais de listas, onde todos os elementos têm o mesmo tamanho, ou seja, é uma estrutura aí retangular de dados, uma estrutura tabular de dados. Então, o data frame ele é criado com essa funçãozinha, data.frame, e aí você passa um par nomeado com nome e valor. Você passa antes do igual o nome do elemento, ou seja, do vetor, né? Ou você pode pensar aí como o nome da coluna, e depois igual o valor que essa coluna vai armazenar. Então aqui nessa tabela que eu estou criando, data.frame, estou nomeando aqui uma coluna x igual, e aí depois igual vai ser o que essa coluna vai armazenar. Então ela vai armazenar um vetor de 1 a 3, uma sequência numérica de 1 a 3. Então essa coluna ali vai ter os valores 1, 2 e 3. Então a primeira linha ali o número 1, segunda linha o número 2, terceira linha o número 3. E estou criando também uma outra vírgula, né? Estou criando uma outra coluna, uma outra elemento dentro dessa, você também pode dizer assim, dentro dessa lista. O nome desse elemento é yzinho, né? E é igual o que essa coluna vai receber. Nesse caso aqui, um vetor de valores textuais, vetor character, do tipo character, tá? Então, basicamente assim que funciona, tá? Só que o data frame ele foi criado há muito tempo atrás, acho que mais de 20 anos aí que já existe esse data.frame no R, tá? E no momento da criação dessa estrutura de dados no R, né, foram tomadas algumas decisões que já não são tão interessantes no dia a dia atualmente, né? Então, atualmente a gente tem as coisas foram evoluindo, né? E aí essa estrutura de dados dentro do R, né, ela foi ficando um pouco obsoleta. É muito utilizado ainda, tá? Vez ou outra a gente utiliza, né? Mas a gente dá preferência a uma estrutura parecida, só que mais moderna dentro do R, que é através não do R base, né, que já vem aí instalado com R, né, mas você tem que instalar um pacote para poder utilizar essa estrutura alternativa, que é o Tibble. Então, vai ter um pacote chamado Tibble, né, e dentro desse pacote tem uma função ali, que é a Tibble, né, essa função aí, que vai oferecer você criar, né, tabelas, né, que são listas também, né, dentro do R, com opções, né, já nativas e mais modernas, né, de representar os dados, né. Então, no data frame, por exemplo, né, só para ficar claro, né, se você criar uma coluna ali passando ali valores textuais, automaticamente o data frame, né, essa funçãozinha data.frame, ela vai converter essa coluna para categórico. Então ela converte esse vetor aqui de valores textuais para factor, certo?
geralmente você não quer isso, né? Você não é do seu interesse fazer isso. E a função ela faz isso automaticamente, a não ser que você desabilite isso. Então é um pouco inconveniente, né? No dia a dia a gente tem que estar se lembrando disso. A Tibo ela já vem nativamente sem esse comportamento indesejado. Então por isso que eu falo que ela é um pouco mais moderna, segue algumas convenções, né, que a gente costuma utilizar no dia a dia, as convenções lá do Tidyverse, né, que eu acho que eu já mencionei previamente no curso. Então, a sintaxe aqui é praticamente idêntica, né, é igual, só muda o nome da função para você criar também uma tabelinha aí. Nesse caso, nessa tabelinha vai ter duas colunas, três linhas, né? Na primeira coluna uma sequência de 1 a 3, na segunda coluna as letras A, B e C, certo? Então, esse é o resumo do resumo, né, que a gente pode passar sobre as estruturas de dados e os principais tipos de dados que a gente tem no R, certo? Então, isso é bastante importante da gente ter em mente. Então, agora um pouquinho para a parte de prática, né? Uma vez que a gente deu essa introdução geral, vamos para a parte prática, ver como que isso funciona lá no R, né? Eu coloquei aqui também alguns tópicos adicionais que a gente vai ver adiante. Então vamos lá no R, vou abrir aqui o RStudio na minha máquina local e vamos focar em aprender como que a gente cria, né, esses objetos no R, né, e aí depois a gente vê esses tópicos adicionais. Então abrir aqui o RStudio, vou abrir aqui um script de R e vou salvar ele como RAD07. E agora vamos começar a criar esses objetos, né, ver como que funciona na prática. Então vou voltar aqui na tela. Primeiro vamos ver esses tipos básicos. Ó. Então vou criar aqui uma seção nesse script, ó, Ctrl Shift R, tipos básicos, tipos de dados. Então, ó, numeric, aí você vai ter decimal. Então, decimal, um exemplo, 1.1, certo? Se você imprimir isso aí no console, Ctrl Enter, vai imprimir o mesmo número. A gente vai ter os inteiros, então, integer, então, 1L vai ser o valor, o número 1 inteiro. Estou imprimindo aí no console, tá? Mas nem faz sentido imprimir no console. E basicamente é assim, né, que você estrutura esses dois tipos de dados, né? Além disso, a gente vai ter character, são textos, né? Então, por exemplo, a palavra Fernando. E você vai ter os valores lógicos. Então, logical, você vai ter o true, verdadeiro, você vai ter o false. Falso, né? E você pode utilizar, né, alternativamente o abreviado, né, T e F, que dá na mesma, mas eu não recomendo que use, tá? Então, vou colocar aqui, ó, versão abreviada. Use com precaução. Porque às vezes tem alguns usuários que acabam nomeando objetos com essas abreviações aqui, né, T e F, né, isso pode causar conflitos, tá? Então, recomendável, eu recomendo, na verdade, né, que use a versão aí por extenso, tá? Quando for utilizar aí esse tipo lógico, tá? Então, esses são os principais tipos. Deixa eu ver o que tem mais aqui. A gente vai ter as datas, né? Então, date, costuma se trabalhar bastante, ó. Então, s.date, por exemplo, 2022-01-01. Vou colocar aqui, ó, 23. Então, é ano, mês e dia. Quando você executa isso no console, ele vai te dar aqui como se fosse um texto, tá? Mas ele a representação, né, é de classe date, né? Se você chamar a classe do objeto, ó, class
ele vai te dar aqui, ó, que é um date, certo? E aí você vai testando aí a classe dos outros objetos, né, que eu já passei nas aulas prévias. Então, por exemplo, class true é um lógico, class um L é um integer, e assim por diante. A gente vai ter também os fatores, né, factor, então, factor, chama a funçãozinha factor. Aí se você não sabe usar a função, consulte a documentação dela. Então, ponto de interrogação, nome da função, dá um enter, vai te trazer aqui a documentação da função, como que você deve usar ela. Tem todas as informações aí. Então você passa ali no argumento x, né, qual que é os dados categóricos que você quer representar como dados categóricos, né? Então no x eu passo ali, por exemplo, 3, 2, 7, 7, 7, 1, 2. E aí, quando eu imprimo isso no console, ele vai te trazer aqui, ó, os meus dados são esses daqui, 3, 2, 7, 7, 1, 2, que é o que eu coloquei aqui nesse vetor aí numérico. E os níveis, né, as categorias que tem nos meus dados, né, são esses daqui, 1, 2, 3 e 7, que são os valores únicos, né, dos dados que eu representei aqui como categorias, certo? E é basicamente isso, os tipos básicos, tá? Esse POSIX CT, não vou exemplificar aqui porque a gente praticamente não utiliza, tá? Aí você tem como criar vetores, né? Então, aqui, vetores atômicos. Colocar aqui uma subseção, ó. Então, vetores atômicos, ó. Então, por exemplo, 1 a 10 numeric. É uma sequência numérica de 1 a 10. Então, esse dois pontos aqui, que no R aqui é chamado, salvo engano, de column, operador column, ele cria uma sequência, né, da onde você de uma origem até um ponto final, né? Então, por exemplo, 3 a 7 vai criar aí uma sequência de 3 a 7. Menos 2 a 0 vai criar menos 2, menos 1, 0. E assim por diante. Tá? Além disso, vetor atômico de textos, vamos colocar aqui, ó, character. Então, ó, Czinho, né, para criar um vetor. Aí tu coloca aqui, por exemplo, nome Fernando, sobrenome Silva, e assim por diante, né, qualquer informação que você quiser colocar aqui, certo? Então tá aí um vetor com 3 posições. E aí você vai criando os vetores, né, com esse Czinho, né? O operador column aqui ele facilita a vida, né, para a sequência, mas você pode criar um vetor numérico aí com dados desordenados, por exemplo. Então, 10 menos 15, 5 e assim por diante, né? 0, por aí vai, tá? Então assim você vai criando os vetores. E aí você pode ir salvando, né? Eu não estou salvando aqui porque não faz sentido salvar, não vou reutilizar essa informação, né, adiante aqui no script. Então, mas você pode ir salvando, né, essas informações. Então, por exemplo, aqui, ó, vetor textual. Usa o operador de atribuição, né, para salvar a informação em um objeto. E aí você imprime o objeto no teu console, Ctrl Enter. Tá aí que tem dentro de informação no objeto e está aqui no environment a visualização do objeto, tá? Voltando aqui para o nosso resumão, vamos ver agora a outra parte aqui, que não são agora os vetores atômicos, são a segunda categoria, né, que são as listas, né? Então, vamos ver aqui, ó. Criar uma subseção, listas.
E aí vamos criar aqui criar uma lista. Então, chama a função list. Deixa eu abrir mais um espaço aqui. E aqui dentro da lista você vai colocando, né, os elementos que você quer salvar. Então, eu quero salvar, por exemplo, sequência de 1 a 10. Depois, na segunda posição da lista, eu quero colocar ali vetor textual. Depois, eu quero colocar ali true. E depois, eu quero criar mais um outro elemento aqui com um vetor atômico true e false. E por fim, eu quero colocar lá, por exemplo, uma outra lista. Então, você consegue salvar listas dentro de listas, tá? E dentro dessa lista aí, ela vai ter só um elemento com essa data aí. Você vai separando tudo por vírgulas, ó. Vírgula, vírgula, vírgula. Coloquei em várias linhas aqui para não colocar somente uma única linha e dificultar a leitura, né? Acho que fica mais organizado assim, tá? Executa isso aí, ó. Vai te trazer tudo que eu coloquei ali dentro da lista. Então, primeira posição, ó, posição 1 tem um vetor numérico aí, uma sequência de 1 a 10. Posição 2 da lista tem um vetor textual. Posição 3 tem um lógico, um escalar. Posição 4 tem um vetor lógico. Posição 5 tem uma lista dentro da posição 5, né? Então, dentro da primeira posição dessa lista, dentro da lista, tem uma data. Eu poderia ter, por exemplo, aqui uma sequência de 1 a 3, para facilitar aqui o entendimento, ó. Então, na posição 5 da minha lista original, eu tenho dois elementos que eu coloquei aqui. Então, dentro dessa posição 5 da lista original, eu tenho uma lista com dois elementos. Na primeira posição dessa sublista, vamos dizer assim, tenho aqui uma data. Então, posição 1, data. Posição 2 da sublista, tem a sequência numérica que eu apontei ali, certo? Vai ficando mais complicadinho, né? Mas é bastante flexível, né? Você representar aí os dados, né, dentro do R, né? Tem como ficar bem mais complexo, né? Que a gente vai começar pelo básico, tá? Vamos ver o que tem mais aqui. Questão agora das tabelas, né? Então, só vou fazer uma anotação aqui rápido, ó. Depois a gente vê ali como acessar elementos de vetores barra listas. Isso é importante também, a gente vê aí adiante. Agora vamos ver ali data frames. Data frames. Então, data frame tu cria ali com a função data.frame, né? E aí tu coloca ali um par, né, com o nome e valor. Então, coluna underline 1. Vou salvar uma sequência de 1 a 10. A coluna underline 2, vou salvar deixa eu ver aqui, que a gente pode colocar aqui uma repetição. Então, com essa função rep, ó, eu consigo repetir coisas aqui no R. Então, rep, eu passo aqui A, B, C, depois da vírgula, quantas vezes eu quero repetir isso daqui? Então, 3 vezes, por exemplo. Ele vai repetir ABC 3 vezes, né, posicionando sequencialmente. Então, vamos colocar isso aí, esse outro vetor agora de texto, né, dentro da minha coluna aqui. Para colocar aqui 1 a 9, aqui tem 9, para criar aqui a lista. Então, criou aqui, ó, coluna 1, sequência de 1 a 9, coluna 2, minha repetição aí que eu pedi. E por que eu mudei aqui de 1 a 10 para 1 a 9? Porque, como eu comentei, né, data frames são casos especiais de listas,
onde todos os elementos dessa lista aqui tem que ter o mesmo tamanho, tá? Então, se o primeiro elemento da lista, no caso DataFrame aqui, tem tamanho 10, o segundo elemento tem tamanho 9, não vai funcionar. Quando eu rodar o comando aqui, ó, vai dar um erro. Ó. Então, ó, ele disse aqui, ó, argumentos tal diferem em tamanho de linhas. Então, primeira coluna ali tem 10 linhas, segunda coluna tem 9 linhas, certo? Se você colocar aqui, deixa aqui a forma correta, tá? Colocar aqui, ó, forma correta, elementos com mesmo tamanho. Eu vou fazer o exemplo incorreto aqui embaixo. Forma incorreta, elementos com tamanho incompatível. Então aqui, ó, de 1 a 10, executando não vai funcionar. E aí no R tem um comportamento interessante que é a reciclagem, tá? Não coloquei ali nos slides, tá? Mas vou anotar aqui, ó, reciclagem. Reciclagem. Acho que é assim que escreve. Que é essa reciclagem? É a questão de quando você tem está criando ali uma tabela, por exemplo, né, com uma coluna de um tamanho X e uma segunda coluna, por exemplo, com um tamanho diferente de X. Então, por padrão, o R ele vai pegar essa segunda coluna, a informação que você está colocando nela, né, e vai repetir ela até o tamanho de X. Então, se ficou muito abstrato, vamos exemplificar aqui, ó, data frame, coluna X, coluna A, colocar aqui, ó, sequência de 1 a 3. A coluna B, se eu colocar aqui somente o valor 1 e executar, a princípio você iria pensar, conforme eu falei previamente aí, que ia dar erro, né? Porque a coluna A tem tamanho 3, a coluna B tem tamanho 1. Vou ver aqui um valor diferente. Tem tamanho 1, com valor 5. Então, você ia pensar que ia dar erro, né? Mas não vai dar erro porque, principalmente por causa desse comportamento aí de reciclagem. O R vai repetir esse valor aí até o tamanho da maior coluna, né? No caso aqui, que é a coluna A. Então, ó, quando eu executar, ele repetiu o 5 3 vezes, certo? Então, quando você coloca aí um escalar, ele vai repetir essa coluna. E aí tem um outro caso especial, que, por exemplo, se você colocasse aqui um vetor de 1 a 2, não funcionaria, porque ao repetir, né, essa informação aqui, vai incompatibilizar com o tamanho aqui da primeira coluna. Então, teria que repetir aqui pelo menos uma vez, né, a informação, e aí quando você repete uma vez esse vetorzinho aí que eu estou destacando, já fica com tamanho 4, o que excede o tamanho da primeira coluna ali, do primeiro elemento dessa lista aí, certo? Então assim não funciona. Erro. Só que se você fizer, por exemplo, uma coluna de 1 a 4 e colocar aqui um vetor, uma segunda coluna de 1 a 2 e executar isso, vai funcionar, porque ao repetir essa informação, né, você multiplica n vezes, né, até chegar ao tamanho da primeira coluna aqui, certo? Então são questõezinhas aí específicas do DataFrame, tá? Que vez ou outra você tem que estar ligado isso vai surgir em algum script, alguma análise de dados que você estiver fazendo. Você tem uma tabela A, tem uma outra tabela B, elas têm tamanhos diferentes de linhas, você precisa cruzar as informações, né? Então você tem que saber essas questões técnicas aí. Funciona. Vou anotar aqui um comentário.
No Tibble, né, essa questãozinha aqui que eu expliquei, né, isso é parcialmente válido, tá? Então, vou colocar aqui, ó, Tibble. Então, o Tibble tu cria com a função, você tem que carregar o pacote, né? Então, library Tibble, para disponibilizar a função para uso. E aí, você utiliza a função ali, Tibble, pacote Tibble. E aí, você cria ali o teu data frame. Com a mesma sintaxe. Então, ó, criou aqui meu data frame. A diferença é que ele representa, né, de maneira aqui um pouco mais visualmente interessante, né? Então já diz aqui o número de linhas, número de colunas e também informa aqui os tipos dos elementos. Então, a primeira coluna aqui é um inteiro, a segunda coluna aqui é um vetor de caractere, vetor textual, certo? Então, o tipo é mais interessante por causa dessas questões aí. E a questão ali da reciclagem, ó, então, reciclagem é um pouquinho diferente, ó. Então vamos reaproveitar aqui o código, ó. Então, se você executar isso daqui com a classe Tibble, né, você também tem a questão da reciclagem. Primeira coluna de 1 a 3, segunda coluna com o escalar, ele vai repetir o escalar. Se você fizer isso daqui com o Tibble, vai dar um erro. Então, ó, ele disse aqui, ó, Tibble, as colunas do Tibble tem que ter tamanhos compatíveis. Então, tamanho 3 é a primeira coluna ali existente na tabela. Tamanho 2, a coluna B que eu estava tentando criar na sequência. Então, ele já diz aqui, somente valores de tamanho igual a 1 serão reciclados. Então, mesmo que você tentar isso daqui, ó, também vai dar erro, ao contrário do data frame. Contigo, né? Também vai dar erro. Ó. Então, ele não recicla se a nova coluna que você está tentando criar aqui na sequência, né, não for um escalar, tem que ter tamanho 1. Mesmo que ao multiplicar esse tamanho aqui, gere aí um vetor de tamanho compatível com o primeiro vetor aqui, também não vai funcionar, tá? Aqui no Tibble. Isso é uma forma aí de você tornar no longo prazo, né, a estruturação dos dados aqui mais robusta, tá? Essa questão aqui do data frame, isso que pode gerar aí algumas falhas, tá? Vai depender aí do contexto. Então por isso que é preferível ter um comportamento assim mais robusto, mais seguro com a classe de tabelas aí do Tibble, certo? Bom, dadas essas questões técnicas, acho que vamos seguir adiante. Agora vamos ver aí a questão aí de como acessar elementos, né? Então, vou criar uma nova seção aqui, ó. Isso costuma se chamar de subset, né? Subset. Ou você pode chamar de colocar aí de fio, não é exatamente fios, né? Vou colocar aqui, ó, acessando elementos, subset. Que é você pegar, por exemplo, dessa tabela aí, ó, eu quero determinada coluna, quero determinada linha. Então, isso no dia a dia você geralmente vai fazer isso, né, muitas vezes. Né? Então, como que a gente faz isso? Então, vou criar aqui uns objetos de exemplo. Ó. Então, já tenho ali vetor textual. Vou pegar aqui uma lista, vou salvar ela em objeto. Então, lista. E vou salvar também um data frame, ó. Esse data frame aqui mesmo. Vou colocar aqui tabela. Certo? Então, tem 3 objetos e vamos ver como acessar elementos deles, né, no dia a dia.
Então vamos gerar eles aqui no meu environment, ó. Então os 3 aí. Agora vamos ver como acessar. Objetos de exemplo. Então, como acessar elementos de, vamos colocar aqui, vetores. Então, por exemplo, tem o vetor textual ali. Vetor textual. Deixa eu dar uma limpada aqui nos scripts. Então, tem o vetor textual. Vamos dizer que eu quero acessar a segundo elemento aqui. Então, você vai colocar essa expressão aí, ó. Que eu, salvo engano, se chama colchetes, né? Não sei se é chaves, colchetes, sempre me confundo. Mas coloca essa expressão aí e coloca, né, como eu falei ali previamente, o indexador do elemento que você quer. Então, como eu falei, no R, o índice dos elementos começa no 1, diferente de outras linguagens, começa no 0, né? Então, se eu quero acessar a primeira posição do vetor, eu coloco aqui 1. Aperto Enter, ele vai me entregar a primeira posição do vetor. Se eu quero a terceira posição do vetor, coloco o índice 3. Ele vai me dar a terceira posição, certo? Então, é basicamente assim, para vetores, né? Para listas, então, como acessar elementos de listas. Vai ter várias formas de você fazer isso. Então, tem aqui a minha lista. Tem vários elementos dentro dessa lista, né? Então, eu quero acessar ali o primeiro elemento. Se eu colocar somente vou chamar aqui de colchetes, e indicar ali o índice que eu quero, do elemento que eu quero acessar, então, primeira posição, número 1, aperto Enter, ele vai me entregar a primeira posição da lista, tá? Então, isso daqui tudo, né? Deixa eu copiar aqui, ó. Class, sobre aquele código ali que eu acabei de executar, isso daqui tudo ainda é uma lista. Então, quando você digita um colchete aqui, sobre uma lista, né, para acessar um elemento de uma lista, ele vai te entregar como resultado uma lista. Se eu colocar aqui, retorna, e aí vai ter algumas coisas que vão depender, obviamente, da estrutura dos teus dados, tá? Aqui eu estou exemplificando com essa estrutura aqui de dados, tá? Com essas informações aí salvas, tá? E aí se eu colocar 2 colchetes, posição 1, e executar isso no console, ao invés de me entregar uma lista, ele vai me entregar o elemento dentro dessa lista. Então, ele vai extrair diretamente, vamos dizer assim, né, a informação dentro da primeira posição aqui da lista. Então, agora, ó, class lista, agora eu já tenho o vetor numérico, né, no caso aqui uma sequência de valores inteiros, certo? Então, tem essa pequena diferença aí. Retorna vetor dentro da lista, certo? Além disso, aqui não vai dar para mostrar, mas vamos colocar aqui, ó, um exemplo, ó. Você tem como ter na lista, né, quando você abre essa lista aí no visualizador aqui do iStudio, você tem como colocar na lista, né, a gente vai comentar mais adiante, nomes para os elementos, tá? Então aqui está nome padrão do R, né, que é 1, 2, 3, assim por diante. Você tem como colocar nomes, né? Então aí tu utiliza pares, né? Par de nome igual valor. Então, por exemplo, vetor lógico é igual a, e aí o vetor lógico, os valores. Então, esse aqui é o nome igual valor. Vou reexecutar aqui para atualizar a minha lista, ó. Vou abrir ela novamente, e aí está aí o nome aqui, ó, que eu defini para esse elemento dessa lista, certo? E aí você consegue acessar esse elemento aí tanto pelo índice, que é, por exemplo, lista 2.
certo? Então, acessei o segundo elemento da minha lista. Então, acessei esse elemento aí. Mas você também consegue colocar aqui 3, ó, que é o que eu nomeei lá. Não, na verdade é o 4. Então, você consegue acessar pelo índice, mas você também consegue acessar pelo nome do elemento dentro da lista. Então, ó, vetor lógico, executo, ele me traz aí esse elemento da lista, certo? E aí, se você colocar 2 colchetes aí, ele traz o vetor propriamente dito, certo? Então, vou colocar aqui, ó, acessando pelo nome do elemento. E por fim, vamos falar aqui também, né, desse último caso aqui, que é uma lista dentro de uma lista, né? Aí, por exemplo, quero acessar o quinto elemento da minha lista, vamos dizer assim, no topo da hierarquia, né? Uma lista dentro de uma lista, né? Então a primeira lista, vamos dizer assim. Então tá aí. Quando eu acesso esse quinto elemento, né, eu tenho aqui uma lista e dentro dela uma outra lista com 2 posições, 2 elementos, né? Então, ao digitar 2 colchetes aqui, eu acesso diretamente o quinto elemento, que é ainda assim uma lista, que é a sublista, né, que a gente colocou aqui nessa linha 86, certo? Aí vamos dizer que eu quero acessar agora nessa lista aqui tem 2 elementos, né? Vamos dizer que eu quero acessar esse vetorzinho aqui, esse numérico aí. Aí você chama o colchete de novo, ó. Então quero acessar a segunda posição, tá aí. Quero acessar diretamente o vetor, coloca mais um colchete em volta. Esqueci de colocar um, ó. O R ficou esperando eu completar o comando. Então, ó, completa aqui, termina de digitar aqui para não ficar errado no código, né? Executa aí, tá aí o vetor. Então vou colocar aqui, ó, acessando os sublistas, vamos dizer assim, certo? Então são essas algumas das formas, né, que você tem de acessar os elementos. Você também pode acessar não um elemento específico, né, mas sequências de elementos, né? Então, por exemplo, lista 1 a 2, acessa aí os primeiros 2 elementos da lista. Lista, o primeiro vetorzinho ali de 1 a 10, né? E aí desse vetorzinho de 1 a 10, vou colocar aqui uma sequência diferente. Eu quero de 20 a 30, tá? Então atualizei ali a lista, ó. Agora tem uma sequência aí de 20 a 30, certo? Então eu quero acessar desse primeiro elemento aí, ó, esse vetor aí, quero acessar a segunda até a quinta posição. Então, 2 a 5. E aí ele vai me retornar 21, 22, 23, então, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 24. Então tá aí, ó. Então você tem como acessar, né, de várias formas aí os elementos, tá? Então essas são as formas de acessar as listas. Agora vamos ver as tabelas ali. Então, como acessar. Aqui no caso, nesse último caso, é a mesma coisa daqui, tá? Então, nem precisaria ter explicado. Então, como acessar elementos de tabelas. Data.frames barra tables. Então, vamos colocar aqui essa tabela aqui, né? Então, a gente tem essa tabela aí, vamos dizer que eu quero acessar a segunda coluna. Só um detalhe, tá? Esqueci de comentar. Você tem como acessar também uma lista com não só com esse colchete, mas também com o cifrão, tá? Se o elemento for nomeado, tá? Então, quando você digita aí o cifrão depois do nome da lista, vai te aparecer aí a lista uma listagem de nomes de elementos dentro dessa lista, né? E aí você digita aí o nome do elemento, né? Consegue acessar também. E ele te traz diretamente
o vetor dentro do elemento, né? Então, é uma outra forma aí também, tá? No caso aqui da tabela, é um pouco parecido. Então, tabela, ó, eu tenho essa tabela aí. Vamos supor que eu quero acessar a coluna B. Então, B, digita aí B, né? O nome da coluna. Aperta o Ctrl Enter aí, ele vai te entregar o vetor que tinha dentro da tabela, certo? Então, acessa vetor da tabela. Você consegue acessar essa mesma informação colocando dois colchetes e o nome da coluna, certo? E se você colocar, então colocar aqui, idem. E se você colocar somente um colchete, ele vai te trazer aqui não o vetor, ele vai te trazer a tabela, um tíbulo aqui no caso, né, de classe tíbulo, né, com a única coluna que você colocou aqui, certo? Vou colocar mais uma coluna aqui, ó, então coluna C igual a true. Então aqui, ó, aqui eu acessei, no caso aqui seria uma seleção de colunas, né? Você manteve a estrutura de dados tabela, né? Mas somente com as colunas que você indicou aqui, dentro dos colchetes. Se você indicar mais de uma coluna, então tabela, colchetes, e passa aqui os nomes das colunas através de um vetor de texto, então quero A e quero C. Executa isso, ele vai te trazer a seleção de colunas que você colocou aqui, certo? Então, uma forma aí de você acessar os dados, as colunas, né, no caso, certo? Então, essa é a forma aí, as principais formas que você tem de acessar aí as colunas, tá? Usando aí RBase, tá? Mais adiante a gente vai ver formas de fazer esses mesmos procedimentos com Tidyverse, que é o que a gente utiliza de fato no dia a dia. Agora vamos ver como acessar as linhas. Então, ó, tabela, abre e fecha colchetes. Se você digitar, por exemplo, que você quer a linha número 2 dessa tabela, deixar só assim, ele não vai te dar a linha número 2, vai te dar a coluna de índice número 2. Então, ó, vou colocar aqui, ó, seleciona coluna de índice 2. Mas eu quero linha, não quero coluna, tá? Então, como que eu acesso? Você digita 2, vírgula, e aí depois da vírgula você deixa em branco, né? Por convenção, a gente, depois da vírgula, né, como no português, a gente coloca um espaço. Mesmo que você não vai escrever nada adiante, a gente deixa um espaço, tá? Por convenção, mas não tem necessidade, tá? Vai funcionar sem o espaço. Então, eu quero acessar a linha número 2. Ctrl Enter, tá aí a linha número 2. E aí, por que é assim, né? Linha número 2, vírgula, e aí nada aqui do lado. Depois da vírgula serve justamente para você colocar a coluna, tá? Então, no R, se você coloca só o colchete e, por exemplo, 2, ele te faz o acesso às colunas por padrão. Mas se você utiliza vírgula aqui dentro dessa estruturinha aqui, né, dessa sintaxe aqui, você tem como acessar tanto colunas quanto linhas. Antes da vírgula, você especifica qual linha que você quer, depois da vírgula, qual coluna que você quer. Então, eu quero a linha 2 da coluna 2. Então, ó, tabela. Então, ele tem que me trazer aqui, ó, esse valor aqui, 5. Então, vamos colocar aqui, ó, para ficar mais interessante. 3, 5, 1. Então, ó, tabela. Então, tem que me trazer esse número 5 aqui, ó. Então, 2, 2. Tá aí, ó. Me trouxe esse número 5 aí. Se eu colocasse dois colchetes aí, ele me traria, né, somente o vetor propriamente dito. Nesse caso, de tamanho 1. Certo? Então, vamos colocar aqui.
para deixar isso explícito, certo? E aí você também tem como usar nomes, né? Então, tabela, quero a linha 3 da coluna C. Vai me trazer ali o lógico, certo? Então, assim por diante. Quero a linha 3 das colunas A e C. Aqui tem que fechar o parênteses do Czinho, né? Então, tu passa um vetorzinho ali dos nomes das colunas que você quer. Ele vai te acessar aqui, certo? Da mesma forma as linhas, né? Então, tabela, quero a linha 2A3 da coluna A. Tá aí, certo? Aí você pode ir brincando, né, de manipular os dados, certo? Então, acho que está bem explorado essa parte. Agora vamos seguir adiante, ver quais são os principais atributos, né, que a gente tem desses objetos que a gente está tratando. Então, os atributos, né, eles vão ser como se fossem metadados, né, desses objetos, né, que a gente vem trabalhando. Então, por exemplo, uma tabela, ela vai ter principalmente os metadados no que se refere a nome de coluna, classe do objeto e nome das linhas. Então, é uma tabela, né? A gente vai ter os nomes das colunas, os nomes das linhas, certo? Que você pode usar para acessar os elementos dessa tabela, né? E vai ter uma classe. Então, como que você obtém essas informações? Chama ali essa funçãozinha atributos sobre o DataFrame. Esse cars aqui, ele é um objeto que já vem com um R, tá? Quando você carrega aí o objeto. Quando você abre o RStudio, na verdade, né? Ele já carrega essa tabela para você na sua memória, tá? Então, essa tabelinha aí com duas colunas. E aí você acessa os atributos, ó, sobre o nome desse objeto. Ele te traz aí essas informações. Então, a classe DataFrame, os nomes das linhas, ó, que é essa primeira informação aqui do lado, ó, certo? Uma sequência numérica aí de nome de linha. E o nome das colunas, ó, speed, dist. Speed e dist, certo? No dia a dia, né, o que a gente geralmente vai estar mais preocupado é a classe, né, do objeto. Então, com a função class já explorada, a gente obtém esse atributo do objeto, que é a classe aí, certo? E aí você pode chamar sobre qualquer objeto, né? Então, o objeto vamos colocar aqui true, chama aqui a classe dele. É um lógico, certo? Objeto 1 a 10, class, é um inteiro, então um vetor numérico inteiro, certo? E aí você vai brincando, né, com descobrir a classe, né, dos objetos que você está trabalhando, porque isso vai ser importante para uma função ou outra que você for utilizar na sua análise de dados. De repente ela só vai aceitar uma determinada classe de objeto. Outra coisa que eu coloquei aqui é nomes, né, dos elementos. Então, não vou salvar, tá? Porque está aqui no script, porque está ali no slide, tá? Aí, se você quiser, você vai salvando aí no seu script que você está criando aí. Mas como que você obtém os nomes? Você chama a função names e aí passa ali o objeto. Então, por exemplo, valor textual é vetor, na verdade. Então, se eu digitar assim, ó, vai dar um erro, porque valor underline textual é um objeto que não está criado aqui no meu environment, tá? Então, sempre quando você obtiver esse erro aí, provavelmente vai ser algo relacionado. Então, digita o nome do objeto corretamente e chama a função. Ele me retornou aqui null. Por quê? Porque vetor objeto é um vetor, né? Vetor textual, na verdade, é um vetor character, onde os elementos, né, desse vetor eu não defini nome para eles. Poderia ter definido, tá? Então, para você definir nomes para os elementos do vetor, você cria o vetor com o Czinho e aí usa um par, né, de nome valor.
Então, ó, nome, valor. Nome 2, valor. Aqui eu estou criando um vetor, né, com diferentes tipos, tá? Então, ó, o primeiro tipo é um character, segundo tipo é um inteiro, terceiro tipo é um vetor, é uma sequência de números, né, inteiro também. Depois da vírgula, vou colocar aqui um decimal, certo? O que vai acontecer quando eu executar aqui? Aí ele vai converter tudo para, vai fazer a coerção, né, que é o que é chamado aqui no R, para um único tipo. Então ele converteu tudo para a classe o tipo de dado que daria para representar aqui no caso, né? Eu não consigo representar a expressão valor como numérico. Já a expressão 2 eu consigo representar como texto. Então ele converteu tudo, né, para a classe que daria para representar. Esse é o padrão do R, tá? Vai fazer a coerção, né, para um determinado tipo de dados, né? Nesse caso aqui foi character. Então, ó, tem esse vetor aí, e aí eu atribuí nomes para as primeiras duas posições do vetor, tá? E é o que eu estava falando, né? A questão ali dos nomes, né? Então, como que eu pego ali os nomes? Você chama a função names, passa o vetor, ela vai te trazer os nomes. Então, primeira e segunda posição tem aí estes nomes. Na terceira posição em diante, a gente não tem nomes para esses elementos, eu não defini, certo? Da mesma forma ali para as listas, né? Então, names, lista. Nos primeiros elementos ali da lista, não defini nome. Nesse elemento aí eu defini, e assim por diante, tá? Então, names, cars. Então, tem os nomes das colunas ali. São os dois elementos dentro dessa tabela, dentro desse data frame, que é também uma lista, certo? Acho que é isso. Está aqui também exemplificado. E a outra questão é a dimensão, né, e tamanho dos objetos. Então, com a função length, você obtém aí o tamanho de um determinado vetor. A gente geralmente utiliza para vetores, tá? Mas ela também funciona ali com data frames, com lista, né, que também vai ser um vetor. Mas geralmente a gente usa aí somente em vetores. Então, quero obter o tamanho de uma sequência de 1 a 10. Tem que trazer, né, o tamanho 10, né, que tem 10 elementos dentro desse vetor. Length C 2, 3. Então, tem tamanho igual a 2, esse vetor aí. Length cars, ele vai me dizer aqui que tem tamanho igual a 2, que seria as duas colunas ali, né? Length da minha lista ali. Então, qual que é o tamanho da minha lista? Tem 5 elementos dentro dessa lista. Length, lista 5. Então, vai me dizer ali que dentro da minha lista ali, posição 5, tem tamanho igual a 1. Se eu acessar a sublista, ele vai ter que me dizer que tem tamanho igual a 2, né? Coloquei 2 elementos dentro dessa sublista. Então tá aí, ó, length 5, length 2, certo? Então esse é o tamanho do objeto, de elementos, né, dentro de um vetor, né, dentro de um objeto, certo? Além disso, a gente vai ter a dimensão. A dimensão a gente geralmente utiliza mais para tabelas, então dim ou matrizes, né? Então dim cars, ele vai me dizer que tem duas colunas, 50 linhas. Então, ó, view cars. Tá aí, ó, as duas colunas com 50 linhas. Então a gente traz essas duas dimensões da tabela, tá? Aqui, ó, dim tabela 3 por 3.
e por assim vai. Bom, acho que é isso. Tem também a questão do null, né, que acho que vale frisar, que eu não comentei, né, ali no resuminho, tá? Mas o null aqui eu deixei ele justamente de fora aqui, né, meio que jogado de fora, justamente porque é um caso bem específico, né, bem que não se encaixa justamente com tudo o resto aqui, né? Porque o null ele vai ser um tipo de dado próprio, né? Então o tipo do null é null, certo? Então o tipo de dados do null é null. Vocês podem se certificar chamando a função class sobre o objeto null. Ele vai te trazer que o tipo dele, né, a classe dele, é null. E o que é esse null, né? Ele é justamente, traduzindo literalmente para o português, né? É um objeto nulo, um objeto que você pode dizer vazio, que não é um elemento, né? Que nem sei se dá para dizer que é um elemento, né? Porque é uma coisa que não existe, né? Então, no caso, o null ele vai ter tamanho igual a zero, certo? Então, se você chamar length sobre o objeto null, ele vai dizer aqui que tem tamanho igual a zero. E o null ele não vai ter dimensão, tá? Então, length null, ele vai te entregar aqui como nulo mesmo. Então, a dimensão do null é nula. E eu acho que se você chamar aí a documentação do null, né, ele vai te explicar aqui mais detalhes, né, sobre por que o null existe, essas coisas, né? Isso aí não foi criado no R, tá? Isso é importado de outras linguagens, tá? Às vezes tem utilidade, né? Mas na maioria dos casos, geralmente aí a gente não vai trabalhar muito com o null no dia a dia, mas vez ou outra, né, ele acaba aparecendo, tá? Mas é importante você saber, né, que ele vai ter tamanho igual a zero, né? E é uma forma de você representar justamente a ausência, né, de algo, né? Quando você no caso, você não tem dados para serem armazenados em uma estrutura de dados, né? E aí você vai colocar lá, por exemplo, num elemento de uma lista, né? O null para justamente dizer que aquele elemento ali ele é vazio. Então, por exemplo, list 1 a 3, 1 a 3, A e null. Quando você executa isso, você vai estar dizendo aí que a terceira posição, o terceiro elemento dessa lista, né, é nula. É um objeto vazio, é um elemento vazio. Então, vou colocar aqui um view, às vezes facilita o entendimento. Ó. E aí tá aí, ó. Então, primeira posição ali é um inteiro, um vetor inteiro, depois um texto, né? E a terceira posição é um nulo, né? O tipo nulo. E aí informa aqui o RStudio, né? Ele vai informar desse jeito aqui, per list of length 0, tamanho 0. Certo? Então, acho que está bem explorada essa parte aí. Por fim, né, vamos ver aqui só uma forma de você resumir, né, tudo isso que a gente viu, né, com uma única função. Então, vai ter uma função bem interessante, que vai ter um equivalente lá no Tidyverse, mas acho que essa daqui já basta, por enquanto, né, que é essa função str. O que ela vai te dar? Ela vai te dar um resumo da estrutura do objeto que você está trabalhando. Então, str 1 a 10, ele vai me dizer aqui que é um vetor inteiro com 10 posições, então começa na posição 1 vai até a 10, e aqui os valores desse elemento. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, str 200 a 500, ele vai me dizer aqui que tem 301 elementos, um vetor inteiro, e aqui as primeiros elementos armazenados aí nesse objeto, certo? Da mesma forma para os outros tipos, para as outras classes de objetos aí. Então, str tabela, ele vai me dar aqui um resumo da tabela. Então, é um table, dimensão 3x3, aqui a classe do objeto, tá? E aqui as colunas, né? Então, coluna
de nome A é uma coluna vetor inteiro, 3 posições, e aqui as observações, assim por diante. Ó. Coluna numérica, coluna de valores lógicos, e assim por diante. Então, str, por fim aqui, str lista, vai me dar aqui a estrutura da lista. Então, tem primeiro elemento aí um vetor numérico, segundo elemento textos, lógico, terceiro elemento aqui é um elemento nomeado, de valores lógicos, no último elemento é uma outra lista de tamanho 2. Dentro dessa lista, o primeiro elemento é uma data, o segundo elemento são inteiros, certo? Então, o str ele é bem útil para você, de repente importou um dado aí muito grande, uma tabela muito grande para o R, né? De repente que pesa muito na memória, né? Se você clicar aqui para abrir, por exemplo, esse tipo de objeto muito pesado, né? Pode ser que o computador até trave, né? Então o str ele é uma boa forma de você fazer uma exploração rápida, né? Só chama o str, passa o nome do objeto, né? Ele vai te dar aí as principais informações que de repente você quer saber para fazer uma operação na sequência, certo? Então, assim terminamos a aula de hoje. Aqui a referência que eu estou utilizando, livro de R avançado, do Wickham. É uma boa base para você se aprofundar nesses conceitos, né, e estruturas que a gente tem dentro do R. Tá? Aqui a gente está passando uma base, bem uma introdução mesmo. Tá? Nesse livro você consegue se aprofundar mais se for de seu interesse. Certo? Se ficar dúvidas é só mandar lá no suporte da Análise Macro. Vou ficando por aqui e até a próxima.